Boa noite, nossos irmãos, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos não esquecer de pôr aí água sobre a mesa e os copos, necessariamente os que forem necessários. Vamos falar de Jesus, vamos lembrar a sua mensagem e, portanto, é um momento importante nesta recordação do Evangelho Abacateiro de Chico Xavier. Hoje já um pouco escuro, tarde da noite quase, e ainda vamos fazer aqui mais internamente, vamos também homenagear o nosso irmão. Vamos cantar uma canção para preparar as nossas mentes e depois vamos seguir o normal, a oração de abertura, a leitura do Evangelho, a leitura da mensagem e, naturalmente, depois a irradiação. Vamos não cantar na página 24, exatamente, é o Espiritismo. Quando a vida é sofrimento e nos falta o alento, só Jesus nos pode ajudar. Só no amor podemos encontrar o bordão que nos permite ganhar o perdão. Como é bom, irmão, já começa a amanhecer. Meu amigo, vem viver. Só a verdade pode libertar, como um sol que voltará a brilhar. E Jesus reinará no coração como luz que alivia tua cruz. Ser cristão é ser alguém que acredita no além, de onde nos podem ajudar, dirigir e mesmo nos falar e dizer que a terra vai mudar e vai ver o amor crescer. Senhor Jesus, te pedimos que permita estejam connosco os nossos familiares encarnados, os nossos amigos, os nossos protetores. Se necessário, Senhor, até alguns irmãos necessitados de socorro, de esperança, de luz na sua caminhada, e que nós possamos, em conjunto, nas nossas vibrações de amor e de paz, ajudar-os a encontrar um caminho de recuperação espiritual. Assiste-nos, através dos teus mensageiros, nesta nossa recordação da tua boa nova e abençoa os nossos trabalhos desta tarde-noite. Fica connosco, Senhor. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas para isso, seria necessário que vós vos esforçasseis em vos desembaraçardes desta couraça que cobre o vosso coração, a fim de o tornar mais sensível em relação àqueles que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que se lhe dirigiam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera e o criminoso eram por ele socorridos,
Jamais receou que a sua própria reputação fosse prejudicada. Quando, pois, o tomareis por modelo todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, ele se apagaria envergonhado, ele se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda a parte. Então o mal desapareceria, compenetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia, no seu reino, ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na sociedade. Eu digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Pascal, Sens, 1862. É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, muda-te daqui para ali, e ela se mudaria, e nada vos seria impossível. É um extrato do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, 1, de São Mateus, 17, 14 a 20. A humanidade, de uma forma geral, passou séculos de ignorância imposta, qual escravidão, não na escravatura que vulgarmente se conhece, rássica ou outra, mas numa escravatura cultural, espiritual, em que o reino dos céus só podia ser propriedade daqueles que obedecessem cegamente a religiosos detentores de um poder despótico. Porém, Jesus havia anunciado o fim desses tempos, quando afirmava que dia viria em que a verdade seria espalhada por toda a parte e que dessa forma chegaria o tempo da libertação. Reconhece-se que a humanidade vem evoluindo, apresentando-se cada vez melhor preparada para entender as grandes verdades que a boa nova de Jesus não houvera podido revelar em toda a sua amplitude, pois que as práticas religiosas haviam tornado o povo ignorante e seguidor dos hábitos impostos pelos sacerdotes, já então investidos por si próprios como representantes de Deus. Mas Jesus foi claro ao trazer a realidade da intervenção espiritual, apontando um caminho decisivo, que era o de acreditar, de ter a certeza de poder fazer, o que precisaria de se estribar no conhecimento e na racionalidade da aplicação das leis de Deus à vida dos terrenos. A fé, como um grão de mostarda, permite compreender como, se cada um de nós lutar contra as suas imperfeições, se dispuser a reformar-se interiormente. A seguir os conselhos e ensinamentos de Jesus, será capaz de fazer aquilo que Jesus fez, e muito mais, pois que foi o que ele afirmou. Trata-se de alimentar uma fé racionada, que terá resultados indiscutíveis quando se diga a esta montanha, a este problema, muda-te e ela mudar-se-á. Interioriza esta verdade, exercita o controle dos sentimentos, de pensamentos, de atitudes para contigo e para com os outros, e ver-te-ás bem mais liberto, bem mais confiante, bem mais perto do reino dos céus. É um texto, Conhecer a Verdade, é do livro Caminhando com Jesus e é da autoria de Maria Teresa Magalhães. Relativamente à primeira leitura, em que nos fala se nós nos amássemos mais uns aos outros, a caridade era mais bem praticada, na realidade a lei do amor
implica uma série de características, desde logo o respeito pela diferença, o respeito e a tolerância para com as atitudes dos outros, a compreensão das atitudes dos outros, a benevolência, enfim, uma série de características da lei do amor. Relativamente àquilo que eu entendo desta leitura, na realidade nós fomos nos habituando a praticar a caridade como simplesmente dando a esmola aos outros. E quando a estamos a fazer, nós, até pela experiência que temos tido ao longo da nossa atividade no campo da ação social, portanto, na ajuda aos necessitados, muitas das vezes temos receio em contactar com essas pessoas. Muitas das vezes temos preconceito. Estamos presentes, damos o alimento, damos a roupa, mas aquela palavra amiga, o contacto, o cumprimento, que às vezes vale muito, nós ainda temos algum receio, pelo preconceito, muito pelo preconceito. Então, aquilo que eu entendo nesta leitura é que, se existir um verdadeiro amor pelo outro, nós não temos problemas em cumprimentar, independentemente que a mão esteja suja, não temos medo de abraçar, independentemente que a pessoa seja toxicodependente, alcoólica, seja o que for, não temos problemas com isso. E, portanto, o nosso egoísmo, o nosso orgulho ainda nos impede muito de tomar estas atitudes que são muito mais, têm muito mais valor do que propriamente o dar o alimento e o dar a roupa em si. Este capítulo, da Lei do Amor, e naturalmente este de Conhecer a Verdade, são duas leituras que devem convidar-nos à reflexão. E convidar-nos à reflexão porque estamos numa altura em que se não aplica mais aquele ensinamento de Jesus, ou aquela lição que Jesus deu. Diz haver muita gente que não tem ouvidos de ouvir, não tem olhos de ver, ou quando ouvem e veem não entendem. E hoje ainda acontece isso. Quer dizer, se no tempo de Jesus, vamos supor, 90% das pessoas não entendiam aquilo que ele falava, não entendiam aquilo que ele explicava, hoje não serão 90%, mas não andaremos muito longe dos 80%, porque, lamentavelmente, não é explicado o sentido profundo da mensagem do Evangelho, não é esclarecido o sentido das palavras de Jesus e não é fundamentalmente relacionado à sua verdade, aquilo que ele propalava, com a realidade da vida. E nós não aprendemos muito porque nós vamos ver que Jesus utilizava tudo aquilo que eram as lições da vida, tudo aquilo que eram os hábitos das pessoas, a prática, para explicar ao povo as lições que ele trazia. Seja na cepa e na videira, seja no semeador, seja no samaritano, seja em tantas outras parábolas que ele utilizava, exatamente para fazer compreender melhor. Nós, no Espiritismo, com certeza que temos um manancial de luz à nossa disposição que talvez não utiliza. Por exemplo, a melhor forma de perceber a dor, a profundidade da dor de quem sofre, é verificar essa dor, é contatar com essa dor. Se nós virmos alguém a queixar-se, a sofrer, a passar por momentos difíceis, nós aprendemos muito mais do que se nos disserem fulano tem este problema, fulano tem aquele problema. Porque a gente vê e até pode sentir. Quando nos dizem só, se calhar está a exagerar, se calhar conta aumenta um ponto e não corresponde bem à verdade. Portanto, é algo que Jesus nos ensinou e que nós perdemos a prática. Há muita coisa que foi alterada, que foi deturpada depois de Jesus e particularmente nos períodos da perseguição aos seguidores do homem do caminho, não aos cristãos, porque não havia cristãos. Mas foi das coisas que aprenderam foi a ver os paralíticos, os coxos, os leprosos, os cegos, aparecerem diante daquela multidão e Jesus a curar. Era uma forma, uma lição extraordinária de orientação. E quando complementava isso com o afirmar que todos nós podíamos fazer o que ele fazia e até muito mais, ele dava uma esperança daquilo que é a vontade férrea, a vontade própria e interior de ajudar o próximo, de pôr a lei do amor acima de todas as coisas. E não há preço para o amor.
do amor, da compreensão, da tolerância, da esperança que se incute nos outros que não a têm, do esclarecimento, da luz que nós colocamos no caminho desses irmãos. Não há preço para pagar essa dádiva, essa entrega. Então, o que é necessário perceber, e das leituras nós chegamos a essa conclusão, o que é necessário perceber é o sentido profundo da verdade. Quando Jesus falava, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nós ficamos nas encolhas, nós ficamos sempre naquela coisa, está bem, é uma frase feita, conhecereis a verdade vos libertará, mas que verdade? Mas que verdade? E Jesus trouxe esse manancial de luz que se perdeu. Talvez possamos afirmar que até o século IV, até 335, até o Concílio de Niceia, de facto, até ser eleito Jesus como Deus, o sentido dos seguidores do homem do caminho, dos cristãos, vá lá, primitivos, era um. A partir do momento em que, de um dia para o outro, passamos de 14 igrejas primitivas para 1.400, 2.800, uma infinidade de igrejas que se perde no tempo, porque cada um procurou arranjar, digamos assim, a sua empresa religiosa, nós vamos encontrar a razão porque tudo se deturpou, tudo se alterou, tudo se adaptou à adoração dos ídolos, à adoração das imagens e, portanto, ao distanciamento das verdades que o Cristo propalava. Não chegou a derreter todas as estátuas da mitologia, dos deuses da mitologia romana, para construir a estátua de Pedro, como se tivesse sido desde o ano 33 ou 38, não interessa muito, desde a partida de Jesus, que teoricamente terá passado a responsabilidade a Pedro, desde essa altura que, até ao Concílio de Niceia, que os cristãos viviam no medo, no pavor, no receio, nas perseguições. Depois passaram a ser perseguidores. Isso é preciso que nós o entendamos, porque a história do cristianismo, a história da epopeia dos cristãos, dos martírios, perdeu-se pela destruição de 3 entidades. Os judeus, que fizeram tudo para destruir em Alexandria o grande manancial de luz que decorria das 3 civilizações em confronto, a judaica, a muçulmana e a cristã, e cada um destruiu a sua parte, a parte do outro que lá está. E toda essa história das epopeias dos cristãos, dos mártires, se perdeu. Hoje temos muito conhecimento disso através das narrações de espíritos que dão a sua opinião sobre aquilo que se passou, porque não é Jesus que está a falar, são os espíritos a dar a sua opinião e muita coisa foi acrescentada, muita coisa foi alterada também nessa fase. E, portanto, nós precisamos de conhecer a verdade sobre o que se passou, para podermos compreender que hoje não se trata de destruir a lei, como Jesus também afirmou que não veio destruir a lei, mas confirmá-la, mas trata fundamentalmente de confirmando-a, esclarecê-la. O que é que se passou para chegar aos dias de Allan Kardec, aos dias da grande transformação, passando pelos dias de Francisco de Assis, o que é que se passou para nos conduzir ao materialismo galopante? Porque, se nós formos ver bem, hoje a sociedade religiosa vive muito mais a matéria do que vive a parte espiritual. Que é para não dizer que vive quase exclusivamente a matéria, as coisas materiais. E reserva alguns minutos por semana para pensar nas coisas do espírito. Ora, é necessário retomar a verdade, é necessário voltar a conhecer aquilo que Jesus propalou que é a verdade, para poder compreender. E não podemos esquecer que quando os espíritos se começaram a comunicar no século XIX, e quando quem dirigiu todo esse processo se identificou como a verdade, foi a primeira resposta dada a Allan Kardec, quando ele perguntou, mas quem és? E a entidade disse, por agora, ficas só a saber que eu sou a verdade. E é nessa dimensão que nós temos que conhecer a verdade. E ele é a verdade. O caminho e a vida, não é? Conforme nós sentimos que é a verdade. Portanto, é essa verdade que nós temos que conhecer. A verdade que ele trouxe, a verdade que ele espalhou, a verdade que ele nos deixou e a verdade que nós soubemos deturpar com laivos de requinte e malvadez, porque foi no sentido dos nossos interesses pessoais. Então, é estas mensagens que nos vêm revelar a necessidade de conhecer a verdade do amor, não a verdade do amor carnal, que essa
Até os animais o sentem, não é? A atração carnal, a atração instintiva. Mas, na verdade, o amor espiritual, que nos há de conduzir, como, aliás, nós sabemos, à etapa final da evolução, à perfeição, aos mundos divinos, onde seremos todos irmãos. E, portanto, onde estamos hoje convidados a exercer esse amor, exercitar esse amor entre todos nós como irmãos, e não como outra situação qualquer transitória que tem a ver com a situação da vida material. Então é esta a reflexão que nós devemos fazer, conhecer a verdade, para que, começando por nos libertarmos a nós, ajudarmos depois os outros a refletir, a raciocinar e a libertarem-se a si próprios. Quem vai fazer a prece de encerramento? Nós vamos caminhar para o nosso final, no nosso Evangelho, convidando naturalmente os nossos irmãos que estão connosco a continuarem o diálogo em família, o diálogo com os filhos, o diálogo com a família, mais alguns minutos, se entenderem por bem. Mas vamos caminhar para o nosso final e vamos, como é normal, fazer a nossa irradiação. Eu lembrava que o Evangelho no Lar se encadeia ou se integra num grande movimento de cadeia da fraternidade, já criado há mais de 30 anos, quase há 35 anos. E essa cadeia da fraternidade, como eu tenho repetido muitas vezes, resulta de uma ligação mental, de uma ligação vibratória entre muitas famílias que neste dia, a esta hora em que vamos para o ar, nos reunimos em torno de uma mesa, com água, com os copos, em torno das mesmas leituras, dos mesmos pensamentos, das mesmas vibrações, para formar uma cadeia no meio da qual fiquem as famílias desavindas, as famílias desestruturadas, as famílias necessitadas de socorro. E então, nessa perspectiva, nós vamos fazer a nossa irradiação por essas famílias. Senhor Jesus, aqui estamos nós, neste nosso lar, com os nossos familiares, encarnados e desencarnados. E por isso te agradecemos. Mas queremos lembrar também aqueles que não têm lar, que dormem ao relento nas ruas, aqueles que não têm uma família, onde pais e filhos coabitam com amor, com respeito, mas se agridem mutuamente. Lembramos também, Senhor, daquelas famílias desestruturadas, em que cada membro segue o seu caminho, cada um por si, e te pedimos por elas todas, que as envolvas, que os teus benfeitores possam aproximar-se de todos eles, possam levar a nossa vibração, o nosso amor, para que eles possam refletir sobre o seu caminho, possam ter um pouco mais de luz, possam se arrepender de muitas das decisões que tomaram e se possam vir a aproximar novamente, se possam perdoar mutuamente. Então, Senhor, nós lembramos estas famílias na nossa cidade, no nosso país, mas em todo o mundo, e pedimos por ela, que os benfeitores espirituais os possam ajudar e dar esperança na sua evolução e na sua caminhada. Que assim seja. Página 25. Página 25. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando aí vês, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês, és egoísta, não
das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros deste grande espaço, carente de luz. Tu és a luz que há para nós, tu és Jesus, nosso irmão. Caminho aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vires água nos teus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros deste grande espaço, carente de luz. Chegamos ao final. Não se esqueçam de distribuir agora a água, beberem água que estará purificada, com certeza. Nós vamos continuar, vocês continuem no vosso lar. Boa noite a todos. Que Deus os abençoe. Até à próxima semana, se Deus quiser.